Olá pessoal, tudo bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou assistente de suporte acadêmico aqui no The Fairs, e hoje nós vamos mostrar para vocês, falar um pouco sobre coleta de solo com amostra indeformada. Então, primeiro, o que é uma coleta de solo indeformado? O que é, por que nós fazemos, qual que é a diferença? Quando a gente fala de amostra física do solo, nós temos análises com solo deformado e análise com solo indeformado. Então a análise com solo deformado é quando nós vamos fazer, por exemplo, a fertilidade do solo. É um solo que a gente utiliza, um solo totalmente destorroado, um solo peneirado. Por quê? Porque a gente quer avaliar a parte química do solo, a estrutura do solo não importa pra gente. Outra coisa, no caso de física do solo, quando nós vamos fazer granometria, quando nós vamos determinar aí o teor de argila, areia e silt. Nós também fazemos essa análise com o solo peneirado, o solo deformado, porque mais uma vez essa estrutura do solo ela não vai alterar os valores da granulometria desse solo. Agora, quando nós queremos fazer alguma análise onde a estrutura do solo influencia, onde a porosidade do solo influencia, como por exemplo análise de porosidade do solo. Uma coisa é eu avaliar a porosidade do solo do jeito que ele está aqui no perfil, na situação real dele. Outra coisa é eu querer avaliar esse solo depois que ele foi deformado. Na hora que eu deformo esse solo, na hora que eu modifico toda a estrutura dele, eu também estou modificando toda a porosidade dele. Então análises de porosidade, análises de curva de retenção de água do solo, são análises em que eu preciso que esse solo ele esteja preservado, que ele esteja com a sua estrutura preservada. Então como que eu vou coletar esse solo e fazer a avaliação dele de maneira a preservar a sua estrutura? Então a maneira mais prática que nós fazemos isso em campo é utilizando o anel. Por quê? Porque nós vamos utilizar esse anel, vamos cravar ele no solo, e aí depois que a gente cravar, a gente vai remover esse anel. E aí o que vai acontecer? Quando a gente tirar esse anel, vocês vão ver a coleta agora na sequência, o solo que vai estar aqui dentro dele, ele vai estar preservado. Então a gente não vai ter alterado a estrutura do solo que vai estar aqui dentro. E aí nós conseguimos fazer todas as análises, porosidade, curva de retenção, até mesmo resistência à penetração da amostra no solo que está no anel, permeabilidade, várias análises com essa estrutura preservada. E aí depois que nós fizemos as análises, a gente, no caso como por exemplo, porosidade, onde a gente tem peso de solo e tudo mais, a gente desconta obviamente as taras do anel. Então o que nós vamos precisar? Aqui no caso eu estou numa área de cerrado, uma área de mata próximo ao município de Selvíria, e nós abrimos aqui uma trincheirinha pequena, porque nós precisamos coletar a amostra aqui até 100. Então na verdade vão ser 4 amostras, uma amostra na camada 0 a 10, outra amostra 10 a 30, a terceira 30 a 60 e a quarta 60 a 100. É importante lembrar o seguinte: quando nós vamos fazer uma análise, por exemplo, se eu for, a primeira amostra eu vou coletar de 0 a 10. Se eu fosse coletar para fertilidade, que é uma amostra deformada, eu coletaria todos esses 10 centímetros da camada. Então eu coletaria de 0 até 10. E como que eu vou fazer agora no anel? Como eu vou coletar uma amostra com o anel, então esse anel ele precisa ser representativo a essa camada. Então o que eu vou fazer? Eu vou cravar esse anel no centro da camada. Então no caso esse anel ele tem 4 centímetros de altura. Como eu vou representar uma camada de 0 a 10, então eu tenho que representar os 4 centímetros centrais. Então eu vou descartar 3 centímetros para cima e vou descartar 3 centímetros para baixo. E eu coleto os 4 centímetros do meio. O que nós vamos precisar para a coleta? Obviamente, além das ferramentas que eu utilizei para abrir a trincheira, cavadeira, pá e tudo mais. Para o anel em si, nós vamos usar uma marreta, uma marretinha normal. Isso aqui acho que é uma marretinha de 1,5 kg, 2 kg. Nós vamos utilizar esse castelinho. Então qual que é a função do castelinho? Nada mais é do que encaixar o anel, para a gente poder bater. Então a ideia é que com o anel encaixado nesse castelinho,
a gente usa a marreta, né, para cravar esse anel. Tá? Depois a gente tira esse anel e faz o que a gente chama de toalete. O que é o toalete? Limpar esse anel, e aí a gente vai poder, para proteger melhor essa amostra, a gente protege ela com um pano, tá? E coloca um elástico. Por que isso? Para poder preservar melhor essa amostra, principalmente pensando no transporte, né? E porque a gente vai precisar desse pano para poder levar essa amostra à mesa de tensão, que a gente vai ver na sequência, posteriormente, para poder fazer as análises. Tá? Então aqui, primeiro, como falei para vocês, eu não vou coletar ele logo na superfície, até porque aqui, como eu falei, é uma área de cerrado, então nós temos muita serrapilheira. Tá? Então eu vou descartar aqui esses 3 centímetros superiores. Tá? Então, como nós vamos coletar na camada de 0 até 10, eu vou utilizar aqui essa ferramenta. Tem a marcação, né, de 10 centímetros, só para tirar a marcação dela. Então 10 centímetros vai ser aqui. Então eu tenho aqui a camada até 10 centímetros. Tá? Eu vou coletar os 10 centímetros centrais. Tá? Então isso aqui é minha camada, os 10 centímetros centrais. Então eu vou descartar esses 3 centímetros para cima, os 3 centímetros abaixo. Também vou coletar um pouquinho mais para dentro, né, para não pegar toda a interferência aqui do solo, que isso, obviamente sofreu uma alteração durante a abertura, então coloco o anel um pouquinho mais para dentro. Tá? Nós vamos cravar. Agora nós vamos retirar esse anel. Importante tomar o cuidado de coletar esse anel sem nenhum buraco. Tá? Então o que é importante? Nós precisamos, além de preservar a estrutura dessa amostra, a gente precisa conhecer o volume dessa amostra. Tá? Por exemplo, se a gente fazer análise de densidade, a gente precisa saber o volume desse solo. E como que eu vou saber o volume desse solo? Através do volume do anel. Então o volume interno desse anel vai ser a minha referência para volume desse solo. Então é muito importante durante a coleta que essa amostra ela fique muito rente ao anel. Tá? Então que ela não fique nem com solo sobrando, nem com solo faltando. Então eu não posso nem ter um buraco no anel, um buraco dentro da amostra, e nem posso ter um caroço fora dessa amostra. Então a gente precisa fazer o que a gente chama de toalete. Tá? Que nada mais é do que a gente limpar, tirar todo o excesso dessa amostra. Tá? E a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente em áreas de mata como essa, com raízes. Ó. É um solo com, principalmente essa camada superficial, a gente tem muita presença de raiz. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não faça nenhum buraco nesse solo. Né? Então se for o caso, às vezes a gente, na hora que está fazendo toalete, encontrar alguma raiz mais grossa aqui, a gente deixa ela, tá? E aí depois, na hora que chegar no laboratório, ou se a gente tivesse aqui, a gente corta com uma tesoura, tá? Que é mais fácil de evitar algum buraco. Com a faca, se a gente pega uma raiz grossa aqui, a gente pode fazer um buraco na amostra. Tá?
E vocês podem estar se perguntando aí, né, por que que eu estou usando um anel, né? Por que que a gente usa essa forma, digamos assim, redonda, né, um anel, e não um quadrado? Eu não poderia estar usando um amostrador quadrado ou um amostrador triangular? O que vocês acham? Poderia? Poderia, né? O importante é que eu preserve essa amostra e que eu conheça o volume desse meu amostrador, tá? E por que que eu não uso, então? Por que que a gente usa um anel que é redondo em vez de utilizar outro formato? O que vocês acham? Justamente pelo formato, né? Qual que é a vantagem do anel? Ah, primeiro que é muito mais fácil de você comprar, né? De você mandar fazer, já que é uma barra de cano, uma cano de inox, no caso, o material que nós estamos usando. Segundo, que pela questão de preservação dessa amostra e pela preservação do volume dessa amostra, tá? Se eu estivesse utilizando um amostrador quadrado, por exemplo, eu estou falando de uma forma onde eu tenho arestas, né? Eu tenho canto, tá? E a chance de esse canto acabar ficando com um canto ali sem amostras, ficar algum buraco ali é maior, tá? Então, como eu tenho um amostrador circular, né, onde eu não tenho cantos, então a chance de eu ter uma amostra sem defeitos ela é maior, tá? Então nós vamos limpando aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu preciso ter muito cuidado porque ela precisa realmente ficar no tamanho, no volume do anel. Eu não posso ficar nem com o solo sobrando, nem com o solo faltando, tá? E aí depois, ó, essas raízes que ficaram para fora aqui, tá? A hora que chegar no laboratório, a gente com uma tesoura, tá? A gente termina de fazer o tolete nela para não ficar raiz sobrando também, tá? Se eu for tentar tirar essas raízes agora, muito provavelmente eu vou fazer um buraco nessa amostra, tá? Então ela tem que ficar assim, bonitinha, tá? E aí, para proteger essa amostra melhor, a gente coloca um paninho, tá? E prende esse paninho com um elastiquinho. Então agora essa amostra está pronta e ela vai para o laboratório. No laboratório a gente só termina de fazer o tolete, tirar essas raízes dela e ela está pronta para fazer a avaliação.